Lutaça pela categoria peso médio neste sábado com um card digno de UFC numerado, hein? Vem ver. Presta, filhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou o Fabiano Rampazzo, como sempre, pisando com o pé direito aqui no octagon de 3 tapinhas, e finalmente temos um card digno de elogios aqui neste podcast. Este podcast que só vem criticando o UFC nas últimas semanas, né? Eu tô louco ou este card está muito melhor do que o card do UFC numerado da semana passada? Comentem aqui abaixo se o Rampazzo enlouqueceu. Vamos debater sobre isso. Já deixe seu like, você que está vindo do YouTube, por favor, porque ele é muito importante pra gente. Você que está vindo do Spotify, sempre muito bem-vindo também, né? Nosso amigo caminhoneiro, que faz tempo que não comenta, né? Espero que as estradas estejam cuidando bem do senhor. E bora começar desespinhando, olhando para trás, né? O retrovisor, o que ficou nesse UFC 318, ou algum outro assunto da semana. Começando com você, Meloto, bem-vindo, meu amigo. Qual o seu espinho na garganta? Bom, galera, o meu espinho é o seguinte: eu acho que eu estava errado na minha análise sobre o último evento. Eu revi minha opinião. Eu tô revendo, na verdade, eu tô refletindo sobre isso, porque nós mesmos, acho que todo mundo concordou que o evento estava bem abaixo do esperado para um evento numerado, talvez o pior do ano, em termos de números, ali, de ranking de campeões mundiais defendendo o cinturão. Mas quando eu vejo um show daqueles, é, assim, lutadores empolgantes lutando, guerras ali, todo o contexto por trás da luta principal, eu começo a refletir um pouco se eu talvez não peguei pesado, assim, nessas críticas que eu fiz ao card, e eu acho que talvez eu estava errado, cara, porque faltou talvez uma cereja no bolo ali, uma luta talvez que tivesse uma importância maior, mas eu saí extremamente satisfeito, extremamente surpreso positivamente com as lutas. Até a luta que eu achava que ia ser ruim, a do Allen lá contra o Vettori, foi um espetáculo, eu pelo menos achei. Então, assim, claro que tem críticas ainda a fazer pro evento, algumas lutas não foram tão boas, mas no geral, assim, eu fiquei extremamente satisfeito e isso me faz refletir muito se quando não tem um card, assim, meio que temático, mesmo não tendo caras bem ranqueados, campeões, se talvez eu não devo esperar para ver realmente se não vai ter um evento melhor. No boxe, às vezes acontece, tem muitos campeões mundiais lá, muitos cinturões, e às vezes é melhor ver um cara que é mais famoso mesmo do que alguns campeões mundiais, sabe? Então no UFC eu acho que tá acontecendo a mesma coisa. Muitos cinturões, muitos campeões, nem todos os campeões têm o mesmo nível de entretenimento que alguns ranqueados. Esse é o meu spin. Meloto, me permita comentar seu espinho, e aí eu já vou aproveitar e dar a nota que eu sempre estou dando aqui nas últimas semanas, né, para este evento. Nota 5 para este evento. Foi um ótimo evento. O evento foi incrível, mas ele partiu de uma nota de corte 6, porque o card não estava bom. E aí é uma coisa que eu quero comentar em cima do seu espinho, Meloto. Uma coisa é o card, outra coisa é o evento. São de fato os dois animais diferentes. O card estava fraco, deixando a desejar, era um UFC numerado, um card preliminar patético, um card principal também deixando a desejar. Aí as luzes se acenderam, a porta do octagon abriu e as lutas foram espetaculares. Ok, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O evento foi incrível, nota 5 pro evento, que partiu de uma nota de corte 6. Concordo com você que o evento surpreendeu, e levou aí quase a nota máxima. Né? De novo, partindo de uma nota 6, chegou na nota 5 para este evento. Fosse um evento ruim, ia ficar com nota 1. Ficou com nota 5. É isso aí. E Barbie, bem-vindo você também. Abra seu microfone, por favor, e qual o seu espinho na garganta? Bom, antes
falar o meu espinho na garganta, só comentar isso um pouco, porque eu concordo muito com o que o Rampazzo falou, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e eu ressalto isso aqui toda vez, que lutas boas e competitivas não devem muito ao nível do atleta. Não é porque você vai ter os melhores atletas do planeta que você vai ter as melhores lutas do planeta. Você vai ter as lutas de mais alto nível, mas elas não necessariamente vão ser lutas repletas de entretenimento. Mas você pode assistir um card do Jungle Fight e falar, caramba, foi o maior entretenimento que eu já tive na minha vida. Mas ainda assim, e se a gente for pegar a questão do nível, não terá sido um card tão bom assim. E é por isso que eu acho a nota que o Rampaz dá muito justa, né? Porque, tipo assim, o evento foi ótimo, mas ele não partiu do ponto que a gente estava esperando, portanto a nota continua sendo baixa, né? Se a gente fosse Então, pegar uma média escolar. desculpa interromper só. Eu concordo com vocês, tá? O card ele tem que estar bom também no papel. Só que esse evento eu acho que ele estava bom também no papel. Porque eu olho pro Dustin Poirier, pro Max Holloway, e vejo uma Virna Jandiroba e uma Zhang Weili. Eu me questiono se eu realmente acho que a luta mais importante é a da Zhang Weili e a Virna Jandiroba, mesmo sendo a luta pelo cinturão mundial, entende? É isso que eu quero dizer. Às vezes, um cara não sendo campeão mundial, ele ainda assim vai entregar mais nível do que alguém que é o campeão mundial de outra categoria. Eu entendo, eu acho que se você quer falar de posicionamento no card principal, o UFC já meio que furou isso com o Conor McGregor fazendo luta principal, sem disputar o cinturão, enquanto a luta da Holly Holm com a Miesha Tate, que valia o cinturão dos pesos galos femininos, estava antes, né? Então, tipo, essa barreira já foi quebrada. O problema para mim desse evento foi que todo o evento dependia da luta principal, sabe? E claro, era uma lutaça, era uma lutaça. Eu acho que se a gente for pegar uma luta que não valia um cinturão mundial para chefiar um evento numerado, você não poderia fazer muitas lutas melhores do que essa em todo o UFC. Talvez seja a melhor luta não valendo cinturão que você poderia casar dentro do UFC. Mas se essa luta caísse, sobrava nada. Absolutamente nada nesse evento. Isso para mim que é o problema. Então, o meu espinho na garganta aqui é porque eu fiquei pensando, depois dessa luta do Max Holloway contra o Dustin Poirier, qual que é o valor real que um cinturão tem quando a gente vai colocar o cara pensando no lugar dele na categoria, historicamente falando, né? Porque eu fiquei pensando na carreira que o Dustin Poirier teve, nos pesos leves. E, cara, eu acho muito difícil você deixar ele fora de um top 5 dessa categoria, mesmo que ele nunca tenha ganhado o cinturão, sabe? Talvez você poderia esticar um pouco, mas eu acho que ele ficaria até na frente de alguns campeões, se bobear. Porque, tipo assim, você vê as últimas 15 lutas dele, bicho, as últimas 15 lutas foram adversários. O nível é ridículo, sabe? Eu sei que ele perdeu algumas dessas lutas, mas ele também venceu muitas dessas. Ele tem muito nome de altíssimo nível no cartel. E você pega, por exemplo, o caso do Conor McGregor. O cartel do Conor McGregor nos pesos leves do UFC é de 1 vitória e 3 derrotas. Eu não tô brincando com vocês, 1 vitória e 3 derrotas, e 2 dessas foram para o Dustin Poirier. Mas só que o Conor foi campeão, então o que eu fico pensando é, a gente deveria colocar o Conor mais alto do que o Dustin Poirier por ter conquistado um cinturão. Eu tô falando o Conor aqui porque é o exemplo mais gritante, sabe? Ele fez poucas lutas na categoria, perdeu a maior parte delas, enquanto o Dustin teve uma carreira muito longa nessa categoria, teve várias oportunidades, mas ele nunca chegou a alcançar o prêmio que o Conor alcançou, mesmo que ele tenha vencido o mesmo cara que o Conor venceu pelo cinturão. Então eu fico pensando assim, que no frigir de ovos, qual que é o peso do cinturão? Eu sei que é muito, mas eu acho difícil você pegar lista de maiores pesos leves do planeta, da história do MMA, e colocar o Conor na frente do Dustin, porque essa uma luta que ele venceu valia o cinturão, sendo que o Dustin venceu os meus adversários, venceu o próprio Conor, tem uma carreira muito mais longa, venceu muitos mais nomes, sabe? Esse que é o meu spin. Bom, o meu espinho na garganta vai para a atenção desproporcional que foi dada à despedida do Dustin Poirier neste evento. Quando eu digo desproporcional, eu não estou dizendo que eu não gostei, que eu não acho que o Poirier merecia aquilo. Eu só estou dizendo que é desproporcional com o que historicamente o UFC faz e vem fazendo. Na verdade, vem fazendo entre aspas, né? Porque recentemente a gente teve uma
despedida não menos desproporcional do Anthony Smith também. Se a gente parar para pensar, quem é Anthony Smith na fila do pão? Se a gente parar para pensar, Dustin Poirier nunca vestiu um cinturão do UFC, um cinturão linear, que é o que realmente importa, né? E tiveram despedidas épicas. Isso é maravilhoso. Imagina, né? Uma empresa tratar assim seus atletas, seus contratados, seus funcionários. Maravilhoso. Mas isso acontece, vinha acontecendo com outros lutadores, para não ir muito longe, e eu não estou indo muito longe. Eu quero falar de Anderson Silva, que saiu cuspido, escarrado do UFC. Você quer comparar Dustin Poirier e Anthony Smith com Anderson Silva? Com todas as críticas que esse podcast tem a fazer sobre Anderson Silva, ainda mais o Meloto e o Barbie, que odeiam ele. Mas Não, muito mais elogios. aham, vou printar as conversas dos nossos grupinhos aqui de WhatsApp. Mas eu tenho certeza que o Meloto e o Barbie concordam comigo. Não dá para comparar a carreira. Junta dois Dustin Poirier, dois Anthony Smith, não dá um Anderson Silva. E veja as despedidas. Então, assim, para não parecer que eu tô chato, vamos ver como que vai ser daqui para frente. De repente é uma nova postura da empresa. A gente errava, a gente está assumindo que a gente fez errado, com essas lendas do passado que se aposentaram, que saíram chutadas pela porta dos fundos, e vamos começar a fazer tratar coisa diferente agora? Será que é isso? Vamos acompanhar. Sabe o que eu acho? Desculpa, Rampa. Se o cara ainda tem contrato com o UFC, talvez eles fazem uma despedida assim mesmo. Agora, se é a última luta no contrato e o cara talvez vai fazer uma luta com o Jake Paul logo a seguir, do boxe, aí eles tentam dar uma escondidinha ali mesmo no cara, sabe? Enfim, é desproporcional. É desproporcional, não faz sentido isso. Foi um evento montado para o Dustin Poirier. Pelo amor de Deus. Assim, de novo, se isso passa a ser regra, mudamos, agora é assim, ok, acho lindo. Mas eu fiquei muito surpreso, e quando eu comparo com outras despedidas, não só de brasileiros, eu fico um pouco estupefato, porque que molho, com o perdão do trocadilho, porque o Dustin Poirier tem uma marca de molhos, que molho o Dustin Poirier tem para conseguir seduzir a empresa desse jeito? Achei esquisito. Este é o meu espinho e bora falar de UFC Abu Dhabi. Como sempre, cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, se o malvado está rindo e você está ouvindo ele rir, é porque chegou alguma perguntinha capiciosa para um dos dois. E desta vez eu vou começar com o senhor, Meloto. Eu falei na abertura, né? Temos um baita evento no papel, um baita card. Já vou até antecipar aqui. Na leitura do card eu dou a minha nota de corte. Minha nota de corte para este evento é 8. Nota 8. A nota máxima que ele pode receber é 8. Aqui a gente é rigoroso, tá? Rampaz é rigoroso. Fico trabalhando com 10, assim, facinho, não. Nota de corte para esse baita evento é 8. 8. Meloto, se você pudesse assistir apenas uma luta desse UFC, o Abu Dhabi, você vai perder o evento inteiro, só pode assistir uma. Qual seria e por quê? É a luta principal mesmo. Robert Whittaker e Renier The Ridder. Eu quero muito ver se o The Ridder evoluiu na parte da trocação, como foi nessa última luta aí que ele apresentou contra o Bo Nickal, ou se era o Bo Nickal, que é muito ruim nessa área, sabe? Tô em dúvidas sobre o real nível do The Ridder, e eu acho que o Whittaker é um grande teste, ainda tem lenha para queimar, 34 anos, só que também precisa provar isso. Então eu vejo uma luta muito bem casada, um medalhão em baixa, não tão em baixa, né, porque ele vinha antes de perder pro Chimaev de 2 vitórias, mas um cara ali que tá chegando agora, embora já tenha também a mesma idade, né, mas no UFC é um novato, que tá em ascensão. Então eu achei uma luta muito bem casada, vai ser importante, talvez uma disputa de cinturão futura, não sei esse ano, mas no ano que vem. Então é essa aí mesmo, não tem outra nesse nível assim de empolgação que eu tô pra ver, essa aí é a principal mesmo. Eu acho uma lutaça também, mas eu não sei se eu não escolheria
Piotr Jan ou Marcos Magui, ou a estreia do Bochecha nesse evento. E isso porque caiu o Common Event desse evento. Vamos falar rapidinho sobre isso. Que era o Movsar Evloev contra o Aaron Pico. Estreia do Aaron Pico contra o Evloev. Caiu. Por que caiu, Meloto? Pelo que eu vi, o Evloev sofreu uma lesão, né? Que não pôde estar presente, mas eles planejam remarcar essa luta para outro evento, talvez para Abu Dhabi. Aí fica complicado ficar defendendo o Evloev, a gente defende ele, né? Porque ele é um da lista negra de injustiçados do UFC. Mas como o Barbie falou aqui em off, imagina se fosse uma luta por cinturão. A luta teria caído, porque o maluco saiu. Brincadeira, né? Mas enfim, as coisas acontecem. Esse esporte é cruel, né, Barbie? Tá preparado para sua pergunta capiciosa, capitão? Seu capitão não foge. Vem pra cima. Então vamos lá, 11º planeta. Ó o malvado sorrindo para você. Você veio do futuro e vai contar para os cavalheiros e donzelas deste podcast, vou de novo. E vai contar para as donzelas e cavalheiros deste podcast Três Tapinhas, aonde Marcos Bochecha chegou no UFC. Chegou num title shot, Barbie? Chegou a ser campeão, Barbie? O que você viu lá no futuro e vai contar pra gente agora? Eu não vi Marcos Bochecha chegando no cinturão, infelizmente, mas eu vi ele chegando perto. Eu vi ele meio que morrendo na praia. Acaba que a categoria dos pesos pesados não tem muitos lutadores que conseguem competir com esse nível de capacidade atlética, misturado com, um dos melhores lutadores de jiu-jitsu da história, do planeta Terra. Sabe, a gente fala assim, essa questão do malhadinho e o nível de jiu-jitsu dele, ou até do Walter Walker, né? As finalizações que ele vem tendo na categoria dos meio pesados, o Bochecha é uns 4 níveis acima, talvez mais níveis acima. Vamos dizer que se um é faixa preta, deveria ter umas 3 faixas pretas, 3 tipos diferentes de faixa preta para o Bochecha ser acima de um cara como o Walter Walker. E não desmerecendo o Walter, de forma alguma. Eu acho que ele seria o primeiro a falar, Bochecha é outro nível, sabe? Mas o que eu acho é que o Bochecha, infelizmente, ele já tá numa idade bem avançada, até mesmo assim, para a categoria dos pesados, que é uma categoria que envelhece mais devagar. Você começar no UFC aos 35 anos, meio que veda um pouco a sua capacidade de subir na categoria, mas eu acho que ele ainda vai conseguir ir decentemente longe. Eu só acho que eventualmente ele vai ser barrado, porque o top 5 atualmente está contando com os lutadores com uma capacidade atlética maior, caras como o Gane, caras como o Aspinall, caras fortes fisicamente, que também apresentam, que também são rápidos, que apresentam também uma certa qualidade técnica. Eu não acho que a derrota que o Bochecha sofreu no One seja um indicativo de que ele não vai conseguir ir longe no UFC. Eu acho que o Omar Kane, que foi o cara que ganhou dele, ele ganhou de todo mundo. Ele ganhou até do cara que era cotado para ser o próximo desafiante do Ngannou. Eu acho que se a gente for contar só resultado, assim, é capaz que o cara que ganhou do Bochecha seja top 2 ou 3 melhores pesados, ou pelo menos mais provados fora do UFC hoje. Então eu não acho que seja um grande problema essa derrota ter acontecido. Mas eu também acho que mostrou uma certa limitação em termos de wrestling, que eu duvido muito que o Bochecha vai ter tempo para compensar. Que, na verdade, o Bochecha não teve tempo para compensar. Este é o futuro. Eu, seu capitão, o 10º planeta, o rei de Montreal, vim aqui para vos contar que, infelizmente, o Bochecha não chegou na disputa de cinturão, mas chegou perto. E bora para Rampazzo Reage. Rampazzo Reage? Selecionei 2 comentários aqui bem interessantes que vocês fizeram com relação ao último episódio. Abrindo aspas, primeiramente para o Fernando Guto Júnior. Os caras dando hater no Borrachinha porque ele apoia o Bolsonaro. Fato. Cara, bom, de fato, eu tenho uma abjeção com relação. Não é objeção, eu acho o Bolsonaro um ser abjeto. Você pensa o que você quiser. E o Borrachinha, de fato, é um apoiador dele, né? Menos do que outros. Se eu te contar uma coisa, cara, aliás, até para vocês dois, Barbie e Meloto, que acho que vocês não imaginariam isso. Como eu torci pro Borrachinha nessa luta, cara. Esse esporte é muito divertido, né? Assim, até a luta começar,
eu não tava torcendo tanto, assim, tava tipo, putz, ia ser legal se ele ganhasse, né, porque é um cara que sabe jogar muito bem fora do octagon, dentro do octagon dá sono, né, decepciona, mas fora ele é super divertido e tal, mas cara, eu vi ele tenso, eu vi ele querendo vencer na caminhada dele já, o Borrachinha, ele conquistou uma empatia em mim, durante a caminhada e no início da luta, eu torci tanto pra ele, cara. Então, eu realmente. Eu tenho muitos defeitos, Fernando. Mas uma qualidade eu me orgulho de ter. Eu não misturo essas coisas, cara. Não misturo. É, eu acho o Borrachinha uma personagem muito interessante. E eu quero que ele fique por muito tempo no UFC e que tenha uma carreira bem sucedida. Não misturo. O meu hater com ele na edição passada é porque o Borrachinha nos últimos anos entregou lutas enfadonhas. Essa luta agora foi uma exceção. Tá todo mundo falando isso. Foi uma exceção, foi uma luta divertida, legal. Também não foi essa lutaça. Lutaça. Que tá todo mundo falando aí, né? Eu acho até que tá um pouco superestimado essa exibição Borrachinha. Mas venceu. Foi um pouco mais agressivo mesmo. Abusou dos chutes na perna. Lutou com inteligência. Fiquei felicíssimo com a vitória dele. Então você errou feio, cara. O hater não tem nada a ver com a posição política do Borrachinha. Não mesmo. E o segundo comentário que eu selecionei aqui, abre aspas, para ele, Dart. Já começo negativando o podcast pela thumb horrorosa. Como assim vale a pena assistir? Lembrando que a thumb do evento passado questionava se valia a pena assistir o evento numerado. Podemos discutir a qualidade do card, mas nunca se vale a pena, pois ter que assistir é sempre ótimo. O dia que não valer a pena assistir um card desse, então é melhor ir ver futebol. Qualquer canal de MMA que se preze jamais pode falar isso, cometer este erro imperdoável. E Dart, apesar das suas duras palavras para com a gente, eu concordo 100% com o que você falou, cara. Me fez pensar, eu acho que a gente errou mesmo no texto dessa thumb. Eu acho que uma coisa é a gente ser crítico do evento, da empresa, dos cards, dos casamentos das lutas. Outra coisa é questionar se vale a pena assistir ou não, senão por que estamos aqui? Você tem toda a razão. Toda a razão. Peço desculpas, vou ficar mais atento na hora de construir esses textos. Valeu pelo puxão de orelha, meu amigo, gostei. Tem toda a razão. UFC Abu Dhabi, o Whittaker versus The Reader. Né, como eu já disse, nota de corte para este evento nota 8. Meloto, por favor, que horas começa essa atenção, cavalheiros e donzelas, que temos um horário diferente para este evento, hein? Que horas começa o card preliminar e qual a primeira luta? Bom, o card preliminar está previsto para começar às 1 da tarde, né, às 13 horas, no horário de Brasília, e a primeira luta é entre o Marcos Buchecha e o Martin Buday, né? Temos aí a estreia do Buchecha no UFC, um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu, finalmente saindo do One para lutar no UFC. Uma luta relativamente perigosa, mas ao mesmo tempo, de todos os oponentes que tinham para ele estrear, é uma grande oportunidade para ele entrar no ranking, talvez a melhor ali, que o Buday é um cara que eu vi assim, tem muita lentidão, assim, vai ter uma diferença de velocidade grande entre eles. A defesa de quedas do Buday, que acho o ponto-chave dessa luta, né? Buchecha quedando, adeus, um abraço. É 100% a taxa, só que os nomes que ele enfrentou e que foi testado essa defesa aí, assim, nem os caras nem tentaram muito quedar ele, então não dá para considerar esse número aí, não. E assim, em pé, eu dou uma vantagem pro Buday igual, tá? Mas eu não vejo o Buchecha tentando ali trocar muito, ele vai tentar grampear e levar pro chão, e meu palpite é que ele vai conseguir finalização no primeiro round ainda assim. Ô, Meloto, aqui em Três Tapinhas a gente fala a verdade sem papar na língua. O bom de não ter patrocínios milionários, não sei o quê, de ficar entrevistando o lutador o tempo todo, é que a gente pode falar as coisas como elas são. Se não vencer Martin Buday com a expectativa que se tem em cima desse multicampeão de jiu-jitsu, Marcos Buchecha, se não vencer Martin Buday, não sei o que veio fazer no UFC, né? Vamos falar o português claro.
É pra ele tem que empurrar pro gol, por favor. Próxima luta, Meloto. Depois a gente tem o Mohamed Yahya contra o Steven Nguyen. O Yahya, pra mim, assim, não tem nível de UFC, pelo menos não mostrou isso. Ele é um cara lento, assim, ele até sabe trocar bem as bases ali, mas eu não sei se ele tenta emular o Conor McGregor, mas aquilo ali dá totalmente errado. É um cara sem poder de fogo, foi muito pouco testado. Ele chegou a ser campeão num evento aí em Abu Dhabi, lá nos Emirados Árabes, mas todos os adversários dele lá, assim, precário mesmo o nível daqueles lutadores. E o Ngunha, embora venha de uma derrota aí que depõe muito contra ele, porque o cara até já foi demitido, é um cara bem aguerrido, tem um boxe bem alinhadinho ali, assim, bem difícil de nocautear esse cara aí. Eu não vejo muito as chances pro Yahya, não. Acho que o Ngunha vai nocautear, inclusive, no primeiro round. E na sequência, Meloto, a gente tem o eficiente Ibo Aslan num dos corners dessa luta. Conta pra gente. Pois é, o Ibo Aslan é um cara que tem um senso de urgência muito grande, ele busca nocautear logo no início, tem a mão pesada, só que é meio atabalhoado, né? Assim, ele vai pro tudo ou nada ali mesmo e acaba se expondo. E o Elecana, né, que é o adversário dele, o Billy Elecana, cara, também aparenta não ter nível de UFC, assim como o Yahya lá. É claro que ele não passou muito por testes, né, até para entrar no UFC, assim como o Yahya, ele não foi pelo Contender Series ali, não foi, sabe? Tipo, ele chegou a lutar na PFL, mas a própria PFL dispensou ele. Então, o cara que tá vindo de derrota agora, né? Ele perdeu a estreia dele. Chegou a quedar ali o Guskov, né? Que foi a luta que ele fez, mas tem um gás ruim. Eu não vejo muitas chances pra ele nessa luta. Eu acho que o Aslan vai conseguir um nocaute no primeiro round. E aí, seguindo, temos a luta das meninas brasileiras, né? Uma luta bem legal, bem interessante. Eu vejo a Amanda Ribas como favorita nessa luta, né? Eu cheguei à conclusão que a Amanda Ribas é a grande porteira do peso palha feminino, né? Eu acho que ela não gostaria de ouvir esse elogio, porque é um elogio que eu tô fazendo a ela, né? Mas eu acho que ela não tomaria como elogio, porque é alguém que eu não vejo mais que pode chegar ao cinturão. É, mas que claramente, quando pega alguém que não tá, que não tem aquela nota de corte para passar, ela freia. Me parece o caso da Tabata Hit, a Baby Shark. Você concorda com isso? Eu quero ouvir você, Barbie. Você dá favoritismo para quem nessa luta seco no molhado? Eu honestamente acho essa uma luta assim de uma certa difícil avaliação, porque normalmente a Amanda é a pessoa que domina em questão das quedas, sabe? Ela é a pessoa que decide se a luta vai pro chão ou não, e quando ela não tem controle disso, é quando ela acaba tomando atrás, é quando ela acaba perdendo lutas. E a Hit, cara, ela só perdeu até o momento para pessoas que foram muito capazes de parar as quedas dela e controlar essa parte do wrestling. E ainda assim ela deu lutas duras. Ela é uma lutadora muito forte para essa categoria, sabe? Eu acho a Amanda Ribas como um todo uma lutadora melhor, tecnicamente superior, possivelmente assim. Acho que no grappling aí eu dou uma certa vantagem para Hit, mas eu acho a Amanda mais técnica em termos de quedas e definitivamente acho ela superior em pé, mas a diferença de força física aqui, o casamento estilístico, para mim pode complicar. Eu honestamente tô com a impressão que a Hit vence essa luta. E o seu palpite vai em quem? Vou pautar aqui na Tabata Hit. E o seu palpite vai em quem, Meloto, para essa luta? Eu vou de Amanda Ribas. Então temos 2-1 em Amanda Ribas lá no palpitão no canal Contra-Golpe. Perdeu? É assim, Barbie. Meloto, por pontos? Fechamos nisso? Por decisão. Assim, desculpa, eu não quero me alongar, mas vantagem física aqui eu acho que pode prevalecer pra Amanda, que ela é maior, né? Luta no peso mosca, às vezes. A Tabata, pra mim, poderia lutar até no peso átomo. Muito bem. Qual a próxima luta, Meloto? É o Dave Grant contra o Demon Blackshear. É uma luta equilibrada também, no papel ali, pelo menos em pé, se ela ficar por ali. Agora, no chão, o Blackshear deve, se conseguir levar, brincar, né? Só que eu não tenho certeza se ele vai conseguir levar pro chão. As duas últimas lutas, inclusive, ele não levou, embora ele até tenha finalizado ali por conta de uma raspagem e tal. Mas é difícil quedar o Grant. Ele tá com 39 anos, isso é um problema, mas ele tá lutando em bom nível ainda.
Eu acho que ele pode oferecer perigo pro Demon Blackshear. E de todas as zebras do card, é uma que eu estou muito inclinado a ir na zebra. Eu acho que eu vou de Grant nessa aí, por decisão. Só rapidinho o teu palpite pra essa luta, Barbie, qual seria? Eu acho que Damon Blackshear vence, eu colocaria por decisão, mas eu acho que até mesmo em pé, não imagino que seja uma luta que eu daria vantagem pro Grant de qualquer forma. E Meloto, na próxima luta a gente tem um brasileiro nela, né? Conte pra nossa audiência quem é e contra quem ele vai lutar. Aliás, vai vencer ou vai perder? É o Carlos Leal, ele vai lutar contra o Muslim Salihov. Pra mim, ele vai ganhar, vai vencer por nocaute no primeiro round. É, tem uma diferença de idade grande aqui. E o striking do Leal ele é muito agressivo nessa área. Ele impõe um ritmo ali difícil de controlar. Para quem não sabe, ele chegou a ser, assim, não sei se pega bem dizer isso, mas ele foi vice-campeão da PFL, perdeu na final lá por conta de um cara que era bem maior que ele. Mas o Salihov tá no fim da carreira, né? Passou dos 40 aí, foi nocauteado pelo Randy Brown não faz muito tempo, e desacelerou completamente, e o queixo já não deve ser mais o mesmo também, então meu palpite é Carlos Leal por nocaute. E fechando o card preliminar, um ótimo card preliminar, né? Com lutas interessantes, lutadores competitivos. Realmente Abu Dhabi vai conquistar este esporte. Fechando o card preliminar, a gente tem o doido varrido, Bryce Mitchell, né, o cara realmente que acha que a Terra é plana e por aí vai. Voltando de novo, né, lutou não tem muito tempo, né, entregou uma luta muito legal, muito divertida, e foi obliterado pelo Jean Silva. Mas é um bom lutador, contra um também bom lutador, Said Nurmagomedov. O Barbie, teu palpite vai em quem aí? Cara, é só uma luta de difícil previsão, na minha opinião. O Bryce Mitchell descendo de categoria. Ele é um cara mais voltado para o wrestling, enquanto Said é um excelente chutador que tem umas guilhotinas muito poderosas. Eu acho que muito dessa luta fica em como que o Mitchell vai descer, se ele vai continuar tendo uma certa força física, porque ele não era um cara exatamente grande para a categoria. Eu acho que o meu palpite vai ficar com o Mitchell aqui, mas eu acho que tem uma diferença atlética bem grande, sabe? Tipo assim, ele precisa conseguir uma queda bem rápido, senão acho que o Said vai arrancar a cabeça dele na base da bicuda. E, assim, eu não acho que... essa é daquelas lutas que eu não acho que ela é equilibrada em área nenhuma, mas eu tô confiando no Mitchell para conseguir se embolar em termos de grappling e conseguir dominar a luta no solo, ou pelo menos cansar o Said para não ter a cabeça arrancada na bicuda. Qual é o teu palpite para essa luta, Meloto? Eu acho que o Mitchell ganha também na decisão. Eu acho o Said mais habilidoso em pé, mas o jogo de pressão do Bryce Mitchell eu acho que vai prevalecer aqui. E aí, Melo, a gente chega no card principal. Que horas que ele começa? Qual a primeira luta e que análise você faz dela, por favor? Às 4 da tarde, 16 horas, na hora de Brasília. E a primeira luta é entre o Nikita Krylov contra o Bogdan Guskov. Aqui é uma luta entre dois caras que nesse momento assim não boto muita fé na categoria dos meio pesados. O Nikita é mais completo, ainda é jovem, de repente tem lenha para queimar. Eu tô palpitando nele nessa luta. O Bogdan tem a mão pesada ali, é um cara agressivo, só que ele é meio atabalhoado. Eu acho que ele dá algumas brechas. Chegou a ser finalizado pelo Volkan Ozdemir, então acho que o Nikita vai vir um pouco mais preparado, se arriscando menos do que foi na última luta que ele fez com o Dominic Reis, né? Que ele foi para cima lá com tudo lá e levou um nocaute. Eu acho que dessa vez ele vai vir um pouco mais conservador e levar essa luta pro chão, onde ele é superior. Por finalização, acho que ele vence essa luta. Você concorda? Krylov. Análise, Barbie. Cara, então, eu acho o Guskov um cara difícil de você avaliar nesse momento, porque eu, na verdade, acho ele bem ruim. Mas ele vem vencendo. E ele vem vencendo, assim, com clareza, resultados bem acachapantes, assim. E eu vejo muita gente falando que ele é meio que o cara que tá correndo por fora dessa categoria. Mas eu, honestamente, não acho que é um cara que tem boa técnica. Acho que ele tem a mão pesada. Mas, no geral, as lutas dele são muito bagunçadas. Eu acho que o Krylov é um lutador mais técnico em todas as áreas, na minha opinião. Acho que ele tem melhor jogo de wrestling, de grappling, melhor jogo de trocação, bons chutes também. Eu acho que, para mim, o Guskov vence essa luta só, assim,
ou num lapso bem grande do Krylov, ou na mão pesada. E eu vou dizer assim, as chances não são baixas disso acontecer, mas eu acho o Krylov um lutador definitivamente superior, mesmo que um pouco decadente nesse momento. E na sequência, Meloto, a gente tem uma luta bem interessante no peso mosca, né? Exato, entre o Assuan Mabayev contra o José Ochoa. Aqui eu vejo como um confronto de estilos, o Assuan Mabayev um cara mais voltado ao grappling, ao ground and pound principalmente, que é a arma forte dele, e o Ochoa, um exímio striker, né, inclusive da Chute Box, Diego Lima, peruano aí bem agressivo, talentoso, jovem, que vai pra cima aí, tenta nocautear, e por esse confronto de estilos, eu acho que o grappling do Almabaev pode acabar prevalecendo, porque o Ochoa dá algumas brechas ali, ele foi quedado pelo Loner Kavanagh, que embora seja muito bom também, mas é um cara pequeno, acho que eu tô um pouco mais confiante no Almabaev, eu tô achando que talvez essa luta aqui vai dar uma freadinha um pouco no Ochoa aí, embora eu acho que ele tem muito mais potencial para no futuro ir mais longe, né, mas agora não sei se ele tá pronto ainda. Muito bem, e na próxima luta temos aquele que só luta em Abu Dhabi, né? Só luta no Oriente, o cegueta preferido da região, o russo Shara Bullet Magomedov, muito favorito contra o Marco André Barriot, né, Meloto? Concordamos com isso, né? A gente concorda, o Chara, ele é muito habilidoso em pé, é um cara que tira golpes da cartola ali, diferentes, e por conta disso é o que diferencia ele aí do Marc-André Barriot, que é um cara que eu acho que já tem um teto aí já, né, não vai mais do que isso, enquanto o Chara ainda pode, de repente, no futuro, almejar coisas grandes. Então, meu palpite é no Chara mesmo, acho que a odd é uma odd bem diferente uma da outra, né, 1-5 ali, mas eu acho que ele vence, sim. E aí, Melotíssimo, um baita Common Event que poderia ter sido Evloev contra a estreia do Aaron Pico, né? Mas o Evloev abandonou a luta porque se lesionou. Olha o tamanho deste card, como ele estava, ainda continuou bom, ainda continua com um ótimo main event, o terceiro do ranking, Piotr Jan, contra o 13º do ranking, Marcos Magui, mas que vem atropelando e assustando. Ficaremos impressionados ou o favoritismo do Piotr Jan vai fazer a diferença, Melo? Eu acho que o Magui tá dando um passo muito grande, um salto muito grande. É uma pena que ele apareceu tarde, né? Ele tá com 35 anos. Isso, assim, isso é uma coisa que não vai contar tanto agora, porque ele tá no Prime mesmo. Mas contra o Petrian, o nível é o mais alto, um dos mais, se não o mais alto aqui da categoria, que é que o Magui vai ter que passar. E ele não fez um caminho gradativo, então eu acho que carece de testes ainda para afirmar que ele venceria o Ian. Eu acho que os nomes que ele venceu ali não tem como eu embasar um palpite no Magui nesse momento. Meu palpite é no Ian, uma decisão ali, né? Um dos melhores boxes do UFC, tem uma taxa de quedas também absurda, muito difícil ganhar do Ian. O cara vai ter que ser melhor do que eu imagino para ganhar dele. Palpite seguro, palpite seguro. Fala, Barbie. Tá vendo? Não que eu discorde, mas é só considerando como o Ian é e como o Magui é. Tipo assim, acaba que a ideia que eu fico dessa luta é que é meio que uma corrida contra o tempo, sabe? Porque o Ian sendo o cara que começa devagar, como ele sempre faz, a gente já meio que tem a expectativa que ele perca um round. E o Magui é um cara muito atlético, é um cara muito explosivo, é um cara muito rápido. É óbvio que eu não acho ele melhor do que o Ian, eu acho ele pior em todas as categorias possíveis. Mas eu também acho que ele pode, através dessa explosão, dessa capacidade atlética dele, inibir o Ian por tempo suficiente para, possivelmente, eu não estou apostando nisso, mas só falando que é uma possibilidade, acabar vencendo 2 rounds antes que o Ian consiga pegar todas as informações que ele precisa. Só por o cara ser muito, muito explosivo, muito forte fisicamente. Eu, pelo menos, assim, é o único caminho que eu enxergo para ele, porque, de outra forma, vai ser passagem.
Você apostaria nisso num palpitão no canal Contragolpe? Tá doido? Não, não, não. Eu acho que assim, esse é o caminho. Mas eu não acho que vai ser dessa forma, não. Mas não me surpreenderia. Porém, o caminho certo aqui é vitória do Inter. Barbie, aproveita que você deixou teu microfone aberto aí, porque chegamos nela, na ADLP, na análise da luta principal. Chegamos neste main event, Robert Whittaker versus Renier de Ridder, quinto do ranking, o australiano, 12º do ranking, o holandês, né, dos Países Baixos, começando pelo, entre aspas, desafiante, né? Desafiante ao top 5, vamos colocar assim. Renier de Ridder chega hypado pelo que fez contra o Bonical, ou de fato tem café dentro desse bully, Barbie? O que ele vai trazer para conseguir sair com a vitória em cima desse lutador que todos nós aqui amamos tanto? Cara, eu acho que é um pouco dos dois. Porque, claro que existe muito que o Renier de Ridder tem de bagagem. Ele foi campeão de 2 categorias diferentes no One, um lutador excelente, um grappler de altíssimo, altíssimo nível. Mas ele também vem com esse hype justamente porque ele entrou como azarão, se eu não me engano, nas 2 últimas lutas que ele fez, que foram contra o Kevin Holland e contra o Bonical, e ele passou o caminhão nos dois, de formas amplamente diferentes, né? O Kevin Holland, ele quedou com facilidade, finalizou tranquilo, e o Bonical, ele passou o caminhão em pé. Eu acho que, assim, muita gente está falando essa questão da trocação do Renier de Ridder, mas eu acho que mais do que trocação, a questão foi uma pressão que deixou o Bonical desconfortável ali. Cara, você deixar o seu adversário num desconforto é a melhor coisa que você pode fazer, sabe? E o Bonical tava tipo assim, bicho, eu só não quero estar aqui mais. Porque era muita coisa acontecendo. O trabalho de clinch do Renier de Ridder, mais do que a trocação nele na distância, eu acho que foi o diferencial nessa luta, né? Porque o Bonical não conseguia fazer absolutamente nada sem ser travado, tomar joelhada, tomar cotovelada. Eram golpes voando para tudo quanto é lado e ele simplesmente não conseguia se adequar a essa pressão. Então, tipo, eu não acho que o Renier de Ridder seja um cara rápido, eu não acho que ele tenha bons golpes retos, eu acho que, inclusive, a luta que ele fez contra o Mechaert na estreia dele do UFC foi meio que um testamento sobre como que a trocação dele é limitada nesse aspecto. O que ele tem é uma capacidade muito grande de impor o ritmo da luta dele, né? De fazer a luta ser bagunçada. E contra oponentes que não têm uma boa compostura, cara, isso vai fazer ele sobressair muito. É óbvio que agora, olhando para trás, é fácil falar, mas eu também estava achando que o Bonical conseguiria vencer a luta. Mas eu acho que essa questão da diferença de experiência entre os dois gritou muito, né? A diferença de conforto quando as coisas ficam ruins. E também é um grappler do mais alto nível, sabe? Tem um ótimo ground and pound, tem boa passagem de guarda, ótimas finalizações, um cara que pega as costas muito bem, mas ele prefere mais trabalhar por cima, batendo, passando. Tem várias vitórias por nocaute que foram através de ground and pound. Eu acho que é um lutador completo, mas é um cara que não é exatamente um cara muito atlético, não é muito rápido, não é super forte, é um cara mais de cardio e consistência, que vem se mostrando aí um excelente lutador, mas acaba que entra aquela questão que ele entrou com um azarão nessas lutas por um motivo, sabe? A gente tinha uma impressão que ele fosse entregar menos e ele tá se mostrando mais capaz, muito no sentido de como que ele tá adequando as armas dele ao adversário e da consistência dele, né? Um lutador que sabe o que ele precisa fazer contra cada adversário. Entrou contra o Kevin Holland, voltou para baixo instantaneamente. Contra o Bonical, botou ele na pressão, colocou ele para trabalhar no clinch, uma intensidade muito grande. Então ele sabe utilizar as armas que ele tem. Eu gostei muito das joelhadas frontais, das cotoveladas, é um cara muito alto, muito longo para a categoria. E vamos ver o que ele traz para essa luta, porque é um casamento completamente diferente do que o que ele teve que lidar até agora. Barbie, do outro lado, a gente tem um lutador excepcional, né? Que mostrou-se muito competente, muito capaz, muito habilidoso, muito talentoso por muitos anos, reinando no peso médio, entregando lutas incríveis contra o Adesanya, inclusive, e que foi o seu grande algoz na categoria, mas que, como todos nós, está suscetível à ampulheta do tempo, que vem envelhecendo e que vem de um nocaute,
na verdade, uma finalização brutal, onde ele teve um maxilar esmagado, teve que passar por cirurgia. Quem é este Robert Whittaker que vai entrar no octagon para pegar esse que você acabou de analisar, que tá vindo com as facas nos dentes e voando? Você vê, é interessante você falar isso, porque os dois têm a mesma idade, inclusive eu acho que o Reinier de Ridder é um pouco mais velho. E teve uma época na carreira do Reinier de Ridder que ele foi nocauteado brutalmente em 2 lutas consecutivas, e a impressão era, a carreira dele acabou aqui. Tomou 2 nocautes brutais, o cara claramente não consegue mais lutar no alto nível. E a gente tá vendo ele subindo novamente em questão de ranking. Então, assim, claro que é uma preocupação. É maluquice fingir que não. Como você falou, foi uma lesão brutal que o Whittaker sofreu nessa luta. E existe uma certa diminuição do aspecto físico dele, principalmente questão da absorção dele, que é o motivo que todo mundo fica muito receoso a respeito das lutas que ele faz, né? Ele foi nocauteado praticamente com um jab do Dricus du Plessis, ele sentiu o golpe contra o Borrachinha, sabe? Mas capacidade técnica do Whittaker, ele ainda não deu muitas mostras de estar cedendo nesse aspecto. Ele tem um dos melhores anti-wrestling da categoria dos médios, que acabou não aparecendo muito contra o Chimaev, mas a capacidade dele de não só defender quedas, mas conseguir se levantar quando quedado, é uma capacidade muito rara nessa categoria. Ele executa isso muito bem. Em termos de trocação, o Whittaker é um cara minimalista, é um cara que se vale de uma combinação de jab direto e chute alto, principalmente, primordialmente, que é uma combinação que trabalha ela mesma, né? Ela prepara ela mesma. Você dá o direto, se o seu oponente quiser defender o direto, ele não defende o chute alto. Se ele quiser defender o chute alto, ele não defende o direto, sabe? Você está ocultando um golpe, trabalhando o outro. Também tem um dos melhores ganchos de esquerda da categoria, possivelmente o melhor, porque pela versatilidade, que ele consegue utilizar isso de forma ofensiva, ele consegue utilizar quando o adversário está atacando. Como eu falei, o que pega muito com o Whittaker agora é a questão da absorção de golpes e também de, tipo assim, final de carreira, o cara sofreu umas derrotas aí que foram um pouco desmoralizantes e com certeza, assim, ele precisa conseguir uma sequência muito boa para a gente começar a ver ele novamente como material para disputar cinturão. E eu fico pensando se isso não trabalha muito o mental do lutador, né? Um cara que já teve tanto problema com lesão. O Whittaker teve uma época que a gente tinha a impressão, quando o Whittaker era campeão, que ele nunca mais ia conseguir lutar em alto nível novamente, porque o joelho dele foi completamente explodido. É interessante como que esse tipo de coisa acontece, né? A gente tem a impressão que a carreira do cara acabou, e às vezes ele até tem performances que mostram isso, mas ele consegue voltar a subir. Em questão de jogo de solo, o Whittaker é um cara mais, assim, defensivo. Ele já teve alguns momentos de trabalhar por cima, mas é muito raro ver ele ativamente procurando a queda. Ele prefere ser mais um boxeador, principalmente um contra-golpeador, com mãos extremamente rápidas, com chutes muito bons também. É um cara assim, com uma base também do karatê, no sentido que você vê que ele sempre começa a saltitar para pegar ritmo e aí ele avança com uma combinação em cima do adversário. É um cara muito letal, é um cara muito veloz para a categoria, um dos meus lutadores favoritos que já lutaram na categoria dos pesos médios, também é um dos melhores humanos que já lutaram no UFC, vamos dizer assim. E Barbie, chegamos naquele momento em que você dá seu veredito. Quem você realmente acha que vai sair vencedor nessa luta? Eu realmente acho que o Robert Whittaker sai vencedor dessa luta. Eu acho que, mesmo que ele tenha sofrido essa derrota brutal para o Khamzat, a gente não viu até agora uma questão de um wrestling realmente funcional por parte do Reinier de Ridder. A luta contra o Geraldo Mechaet foi extremamente bagunçada contra um cara que é notoriamente não muito difícil de ser quedado. E a luta contra o Kevin Holland, ele quedou imediatamente, mas o Kevin Holland também não é um cara extremamente difícil de ser quedado. O que o Reinier de Ridder pode fazer muito é complicar a vida do Whittaker em questão de tamanho, porque ele é muito maior, e trabalhar clinch, trabalhar ajoelhadas no corpo, trabalhar ajoelhadas na cabeça, cotoveladas, e a partir daí conseguir uma embolada, colocar a luta para baixo, onde ele vai ter uma vantagem bem significativa. Eu acho que, assim, claro que o Chimaev tem um jogo por cima mais assustador da categoria, mas eu acho que o Reinier não fica muito distante dele, não. Eu acho que ele possivelmente é o segundo lugar nesse quesito, na categoria toda.
E aí pode ser aquela coisa que, tipo assim, uma queda já consegue uma vantagem bem significativa, mas eu acho que o Whittaker é um cara extremamente explosivo, extremamente forte, o que o Renier não é. Sabe, eu acho que toda a capacidade atlética que o Renier fica devendo, o Whittaker tem. O que eu visualizo nessa luta é muito que o Whittaker talvez tenha uma certa dificuldade de cobrir a envergadura, mas ele tem mãos mais rápidas e mais potentes e mais técnicas do que o Renier. Eu acho que ele vai conseguir atingir o adversário bastante. Eu acho que ele vai sofrer. Eu fico preocupado muito com essa questão do queixo, porque o Renier tem um poder oculto nas mãos aqui, que se ele fizer o Whittaker sentir e o Whittaker acabar caindo no chão, pode ser uma desvantagem que vai afetar o resto da luta toda, por exemplo. Espero que não aconteça, mas eu acredito que o Whittaker vai prevalecer nessa luta porque ele tem a capacidade de lidar com o Renier no clinch, ele tem a categoria no clinch, ele já enfrentou lutadores que colocam muita pressão nessa área e se saiu muitíssimo bem. Eu não imagino ele passando uma vergonha como a que o Bono Nical passou. Eu acho que se ele for perder essa luta é porque ele caiu no chão de alguma forma, se tomou uma queda aleatória. Pode acontecer, eu só não vejo acontecendo porque eu já vi o Whittaker contra wrestlers do mais alto nível e ele sempre se saiu bem. Não que ele defenda todas as quedas, mas ele sempre saiu bem contra caras mais explosivos, mais fortes do que o Renier. Eu acho que o Renier, o que ele traz para essa luta é muito uma capacidade de trabalhar no clinch, uma capacidade de trabalhar no solo contra um lutador que é muito bom não só em evitar essas duas coisas, mas também em trabalhar antes que essas coisas aconteçam. Então, meu palpite está indo no Whittaker para controlar essa luta na trocação, para acertar os socos mais poderosos e eventualmente vencer a luta. UFC Abu Dhabi, Robert Whittaker versus Renier de Ridder. Vamos ao campo minado. Campo minado. Bom, começando pelo recap dos palpites passados no UFC Holloway versus Poirier. Rampazzo, eu fui de Dustin Poirier, perdão, vencei no Max Holloway pagando 2,10 e quen. Meloto foi de Robert Valentim vencendo o AT Bagautier, pagando 5,0, quen. E Barbie foi de Jackson McVie vencendo o Plano Hulk, quen para o senhor também. Voltamos, né, a coluna das derrotas, como essa nova versão de Campo Minado vem se mostrando aqui. Agora, para esta rodada de Campo Minado deste evento, deste UFC Abu Dhabi, novamente estamos indo nós três em 3 zebras. Começando por você, Barbie. Qual que é a zebra que você está apostando para ver e quantos pontos você está querendo apocanhar? Minha zebra da vez vai na Tabata Rich, tá pagando 2,50 contra a Amanda Ribas. O meu palpite já ia nela de qualquer jeito. E essa é daquelas que se a Amanda ganhar, eu também tô feliz. Uma das minhas lutadoras favoritas, tá ótimo. Bom, eu tô indo na mesma odd, 2,50 no Bogdan Guskov, vencendo o Nikita Krylov. A ver o que acontece. E o senhor ainda lotíssimo? Eu estou indo no Dave Grant vencendo o Damon Blackshear, pagando 3,75. Aqui tem coragem. Guloso. E ninguém foi no Marcos Madi, hein? E também ninguém foi no Renier de Ridder também. Tava tudo pingando ali, zebrinhas potentes. Vamos ver o que acontece. E bora empacotar essa edição de 3 tapinhas com os tapinhas de despedida. Começando pelo senhor Barbie. Como que você se despede da nossa audiência nesta quinta-feira? Senhoras e senhores, olhem aqui no fundo dos olhos do seu capitão, porque aqui eu vos trago a verdade. Porque o meu tapa, faz tempo, hein? Faz tempo. O meu tapa, senhoras e senhores, vai na cara do careca mais detestado desse planeta, do Dana White. Por quê? Por qual motivo? Pelo prêmio de luta da noite. Porque o prêmio de luta da noite foi dado para Marvin Vettori contra Brandon Allen. Não me entendam mal. Ótima luta. Mas, cara, não. Não.
Se você tem uma luta que tem a importância histórica e emocional que Poirier contra Holloway teve, e que ainda por cima foi uma excelente luta, para mim foi a melhor luta da noite, mesmo se você tirar todo esse contexto, foi a melhor luta da noite. Foi uma luta que teve vários momentos de ambos os atletas, que teve muita técnica desempenhada de todos, e novamente, isso aqui eu tô tirando o contexto, se a gente colocar o contexto, isso fica ainda pior, sabe? Porque aí eu vejo muita gente falando coisas do tipo, mas o Dana White cuidou deles fora, mas cara, isso aqui é pelo título do cara aposentar, tendo feito a melhor luta da noite. Eu não acho, vocês não acham que é mais fácil o Dana White cuidar do Brendan Allen e do Marvin Vettori fora das premiações do que cuidar dos caras que fizeram a melhor luta da noite, fizeram a luta principal da noite, mereciam esse prêmio pela história, mereciam esse prêmio pelo desempenho que eles tiveram. Estou completamente, eu estou estupefato com essa decisão, que o cara viu Dustin Poirier contra Max Holloway 3, que teve 40 knockdowns para cada lado, muita técnica desempenhada, adaptações naquele momento, a aposentadoria do Poirier, a plateia indo à loucura, ninguém nem saiu da arena antes da entrevista do Poirier, ele viu tudo isso e ele pensou, Allen contra Vettori foi entretenimento. Não, tapa na cara desse careca safado. Bom, o meu tapinha vai nas costas dele, do Dana White. Por quê? Arregou. Por quê? Porque, pô, casou finalmente boas lutas, valendo cinturão, lutas que fazem sentido. A gente andou tendo aí algumas lutas envolvendo até alguns brasileiros, né? Charles do Bronx passando na frente do Sarukian, o Diego Lopes passando na frente do Evloev, e agora sim, lutas bem casadas em 3 categorias. Né? Teremos essas disputas em outubro, foi anunciado nesta terça-feira à noite pelo UFC, o Magomed Ankalaev contra Alex Poitin. Esta luta vai acontecer, a segunda luta entre eles, né? A chance de vingança para o índio, ou a chance de confirmação da superioridade do russo. Que luta, né, que evento, o Brasil em chamas. Temos também a confirmação de uma luta interessante e justa, né, do Conor Sanhagen disputando o cinturão contra o Dvalishvili no peso galo. Estou curioso para ver as casas de apostas, né, mas imagino um amplo favoritismo aí para o Dvalishvili. Acho que o casamento até favorece um pouco ele com aquelas pernas gigantescas do Corey Sanhagen, mas é um ótimo lutador, uma disputa de cinturão digna de nota. E também, finalmente, Tom Aspinall disputando, ou melhor, defendendo ou disputando. Não é nem defendendo, é disputando um cinturão linear, que já deveria ser dele há muito tempo, contra o Ciryl Gane. Esse também, né, o Ciryl Gane, também conhecido como Holly Holm dos pesos pesados. Dormiu, acordou, tá com um title shot na mão. Mas também deve entrar aí como zebríssima. Mais uma luta interessante, é um lutador eficiente. A gente tem aquela imagem dele sendo tirado pra nada pelo John Jones, mas é um lutador perigoso, chatinho. Vamos ver o que o Tom Aspinall vai fazer com ele. Parabéns, Dana White, pelas lutas muito bem casadas. Vai lá, Melotíssimo, encerra este podcast. Qual é o teu tapinha de despedida? Bom, o meu tapinha, eu tô ainda um pouco indeciso se é na cara ou no ombro, mas eu acho que eu vou dar na cara. Dos envolvidos no casamento da luta entre o Vitor Belfort e o Wanderlei Silva. Finalmente eles vão se enfrentar de novo em uma revanche, só que vai ser no boxe. E eu, assim, eu sou fã do Wanderlei Silva, só que eu, ao mesmo tempo, não quero ver ele lutar mais, porque eu acho que não vai dar bom, acho que não é assim que se conquista novos fãs, né? Se for essa desculpa para casar uma revanche dessas. Não foi assim que eu fui fisgado para gostar do esporte, do MMA, o boxe. Pelo menos eu gostei de ver os caras em alto nível, né? Vai assistir ou vai boicotar? Eu vou assistir, mas eu não sei se tem muita vantagem isso aí, cara, esse tipo de luta, porque só vai sujar a carreira deles, entendeu? O cara não vai performar tão bem. Protesto mesmo é o senhor nem sintonizar. Aí é um protesto. Mas eu preciso saber, né? Eu preciso saber o que aconteceu. Saber e depois analisar, né? Mas enfim.
Eu não gostei, cara. Mais não gostei do que gostei. Então, tapinha na cara deles aí. E quem vence? É o Vitor Belfort. Vitor Belfort. 2-0. Cara, É por isso que eu não queria ver essa luta, cara. Eu acho engraçado, Barbie, como a comunidade do MMA ama o Wanderlei Silva e odeia o Vitor Belfort. É que ele é meio mala mesmo, né? Cara, quando eu estreiei no MMA como fã, era a mesma coisa. Ou você gostava de um, ou você gostava do outro. Cara, o Vitor Belfort, tipo assim, não que ele fosse próximo, mas eu conhecia gente que conhecia o Vitor, então, por necessidade, é tipo, vou torcer pelo Vitor. E nicho, você brigava com a comunidade inteira do MMA. A galera detestava o Vitor. É uma parada impressionante. Mas eu vou dizer assim, que essa questão de revanche é aquela coisa que eu vi muita gente falando. Tinha que colocar o Belfort contra um cara como o Yoel Romero. E eu tô assim, pô, mas aí você também tá fazendo isso pelo ódio ao Belfort. Nessa altura do campeonato, infelizmente, o que acontece é que os caras lutam só pelo dinheiro e pelo amor a bater na cara do outro, sabe? Então, assim, eu não sei se teve realmente uma pessoa que casou essa luta. Se não foi o Vanderlei ligando pro Belfort falando, eu vou te pegar na porrada, irmão. Sabe? Eu fico pensando nessas coisas. É, eu, eu não tenho opinião porque eu tendo a concordar muito, 100% com o Meloto, mas eu fiquei provocando o Meloto, vai assistir, porque ao mesmo tempo, assim, eu tenho vontade de assistir a luta. Então, aí eu me sinto meio hipócrita. Então eu fico um pouco em cima do muro. Mas o que eu tenho a dizer, só pra gente encerrar, é que se eu pudesse apostar numa coisa, seria que a luta vai ser chata. Seria que não vai ser a luta excitante que a gente tá imaginando. Que vai ser uma coisa mais lenta, mais enfadonha, mais uma troca de sparring. Eu não sei porque eu tô com essa intuição. Espero estar errado, porque já que vão calçar as luvas e entrar no ringue, que façam a gente se divertir. Mas eu tô achando que não vai acontecer isso, não. A luta do Anderson Silva contra o Chael Sonnen foi organizada pelos mesmos organizadores, né? E ela foi um completo, né, uma luta freak ali, né? Não foi nem luta, né? Sem eufemismos. É. A luta foi patética. Só que conhecendo o Vanderlei, eu acho que ele não iria aceitar enfrentar o Vitor dessas formas, nessas condições, né? Pra fazer um teatrinho ali. Então, eu acho que não sei se ele vai fazer isso aí também, né? Vamos descobrir. E cavalheiros e donzelas, bom evento começa 1h da tarde, o UFC esse sábado, hein? Não vai perder o relógio, hein? Comenta aqui o que você achou do evento, fala mal da gente, beijo no coração até quinta que vem, abraço. Presta, filhas!